Na intenção de deixá-lo constrangido, ela começou a fazer o mesmo jogo. Depois de ter dito aquelas palavras, ele ficou admirado e recuou. O movimento seguinte deveria ser puxar o colarinho dele, mas ela se deu conta de que ele estava desnudo na parte de cima. Por isso, simplesmente entrelaçou sua mão na dele. Perguntou qual era o problema, já que os dois eram casados. Ela achava que era bom tê-lo na mesma emboscada que ele havia feito. Mas ao invés de recuar, ele se adiantou e arremessou a jovem. Ela caiu deitada e com um susto fechou um dos olhos. E com o outro via quando ele se aproximava. Agora a protagonista é quem estava em uma situação bastante constrangedora. E assim que notou o que estava acontecendo, ela viu que ele estava gostando. Dizendo que tudo tinha partido da mente dela, ele colocou a mão dela no abdômen dele. Ela rapidamente tirou. Ele disse bem próximo a ela que o que ela fez não foi uma brincadeira, e sim uma provocação. E agora ele apenas estava devolvendo na mesma moeda. Olhando nos olhos dela, dizia que já estava pronto. Pela primeira vez desde que chegou ali, ela se sentiu encurralada. É como se o corpo dele ainda estivesse molhado e alguns respingos do cabelo dela. Por isso, ela pediu para que ele se enxugasse. Fez isso, cada um foi para um lado, visivelmente envergonhado. Ela olhava no de canto de olho e notava que seu marido estava se enxugando. Notava também que ele tinha ombros largos. Enquanto isso, do lado de fora, a senhorita Tilly esperava ansiosa para que tudo estivesse dando certo lá dentro. Sentiu-se ameaçada quando o mordomo apressadamente quis entrar. Ele era inexperiente e achava que o fato do mestre estar demorando poderia significar que algo ruim pudesse estar acontecendo. Mas Alfred foi impedido. A senhora Tilly explicou que os dois eram casados e não estavam fazendo nada de errado. Além do mais, eles eram jovens e estava passando da hora daquela mansão ter uma criança. Quando ela disse isso, Alfred ficou avermelhado, pensou que quase presenciou uma situação constrangedora. Depois de ouvir a senhora Tilly, Alfred iria esperar o tempo que fosse necessário. E agora estava inquieto, pois tinha algo de errado. Por isso, ele precisou conferir com a senhora Tilly, queria saber por que a duquesa entrou com a desculpa de ajudá-lo com as abotoaduras. Dentro do quarto, o duque se secava. Enquanto a protagonista ainda estava de costas, estava tentando evitar ver o corpo grande do marido. Por isso, disfarçou dizendo que estava cansado depois de tudo o que aconteceu pela manhã. Mas o duque não estava disposto a deixar ela ir. Falou que já que ela estava ali, poderia muito bem escolher suas roupas. Ela perguntou se um dos empregados não poderia ajudá-lo. Ela deixou claro que aquela tradição de gerar herdeiros não dizia respeito a eles. Ele disse que não era sobre a tradição, ele só pediu que ela fizesse porque ele pediu. Nos olhos dela, deixou claro que estava falando sério. A protagonista, para acabar com tudo mais rápido, disse que iria escolher, mas assim que eu terminasse, iria embora. Na intenção de escolher uma roupa bonita para o marido, ela entrou no closet. Pensava em escolher rapidamente e sair. Tendo boa intenção, se virou para mostrar a roupa que tinha escolhido. Mas ficou aterrorizada quando viu que a toalha dele estava no chão. Ele não tinha certeza do que ela estava pensando, por isso perguntou o que tinha de errado. Só então tomou ciência sobre o que ela estava imaginando. Por isso se aproximou dela e falou que se ela estivesse esperando algo mais, deveria tê-lo avisado. A protagonista entregou rápido a camisa e pediu a ele que deixasse de imaginar coisas estranhas. Depois ele quis que ela escolhesse também as abotoaduras. Fazendo o que ele pediu, ela pensava que era uma situação constrangedora atrás da outra. Depois de observar um tempo, ela escolheu abotoaduras em forma de coração. Ela mostrou as abotoaduras que tinha escolhido. Assim que as viu, ele se lembrou delas. Tinha usado elas apenas uma vez, por isso achou estranho e perguntou o porquê dela ter escolhido justo aquelas. Ela disse que era pelo fato de querer que os dois se dessem bem a partir daquele momento. Queria que os dois começassem como um casal feliz. Ele achava estranho ouvir aquelas palavras vindo dela. Mesmo assim, era muito bom ouvir, e por isso ele iria se esforçar. Com isso, a protagonista sentia que finalmente tinha valido a pena acordar tão cedo. E até mesmo os embaraços que passou começou a valer a pena. Sorrindo, ela dizia ao marido que iria tentar com todas as forças fazer tudo certo. A senhora Tilly ainda estava do lado de fora tentando convencer Alfred a ficar quieto. Ela falava que barulhos suspeitos estavam saindo do quarto e por isso ele deveria ficar quieto.
O que ela não notou é que o casal estava saindo do quarto bem naquela hora. Depois do inconveniente, a duquesa foi até a porta se despedir do duque. Ele simplesmente olhava para ela indiferente. Ela olhava toda animada, achava que ele talvez pudesse dizer algo amigável. O duque queria que ela esperasse por ele, pois iriam jantar juntas. As empregadas que estavam atrás ficaram cochichando. O duque tinha acabado de chamar a duquesa para um jantar especial. E isso era mesmo motivo para comemoração. A duquesa mesmo ficou bastante feliz. Mas depois, ao notar direito, ele também disse algo sobre lanches até a noite. Depois disse que esse era os deveres mais importantes de uma duquesa. Depois ele tocou no queixo dela e disse que preferia que eles dormissem juntos a noite toda. Aquilo deixou a duquesa de olhos arregalados. No entanto, a senhora Tilly ficou vibrando. Ela sempre quis uma criança na mansão. A protagonista ficou pasma, pois todas as empregadas estavam comemorando, como se o nascimento de uma criança fosse um fato. Queria dizer para o duque que não poderia jantar com ele, porém ele já tinha subido em seu cavalo branco e se distanciado. Mesmo assim, ela gritava na esperança de que talvez ele ouvisse. E quando ela disse que não poderiam dormir juntos, ele ouviu, virou para trás e disse que depois conversaria a sós. E depois ele saiu com o rosto avermelhado, imaginando o que poderia acontecer mais tarde. Apesar dos dois estarem casados há mais de 4 anos, os dois não tinham passado a noite de núpcia juntos. Irina não aceitou Pervin como seu marido de fato. Aquele duque era gentil a ponto de jamais forçar a Irina a fazer algo que ela não quisesse. Mas agora ele queria dormir com a protagonista e ela estava desesperada. Enquanto isso, as empregadas comemoravam o nascimento de um bebê. Elas cochichavam como se isso já estivesse certo, enquanto a senhora Tilly chorasse as lágrimas de emoção. A protagonista não podia mais fazer nada. A senhora Tilly já tinha pedido para que o banho da duquesa fosse preparado. Ela achava que definitivamente tinha algo errado. A senhora Tilly estava satisfeita como nunca esteve. Enquanto isso, o protagonista tentava tirar da cabeça da senhora Tilly a história de um herdeiro. Mas aquela senhora avisava a duquesa que o duque estava sofrendo fortes pressões para conceder um herdeiro o mais rápido possível. Ela ouvia aquela senhora dizer, mas achava que Pervin as iria procurar uma outra pessoa para realizar este desejo. A história de um casal feliz não iria acontecer com ela. Ela já sabia que, no final, ele ficaria com Stella. Mas ela não poderia dizer isso para a senhora Tilly. Por isso, tudo o que pôde fazer foi aceitar todos aqueles banhos e preparações que a senhora Tilly em mente. A senhora Tilly falou baixo com a duquesa, que deveria ser mais gentil, pois o duque estava cumprindo a promessa de jamais encostar um dedo nela sem o consentimento. Mas quando a protagonista ouviu, não parecia que era bem assim, já que ele havia colocado ela em situações bastante difíceis. Eram várias situações embaraçosas nas quais foi colocada de propósito pelo duque. Mas é claro que se dissesse para a senhora Tilly, ela também não iria acreditar. Por isso decidiu apenas continuar ouvindo. Aquela senhora continuava dizendo que a duquesa estava linda e tinha a pele viçosa. Dizia que com aquela pele era fácil de produzir um herdeiro. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Pervin estava coberto com as burocracias e documentos. O mesmo, no meio de tanto trabalho a fazer, ele ainda pensava nas abotoaduras que Irina havia escolhido. Se lembrava dela dizendo que não queria mais ficar guerreando com ele, esperava que pudessem se tornar um casal feliz. Ele sabia o que ela estava dizendo, e por isso, na ocasião, tentou falar com ela com gentileza. Mas se começar a aparecer como um casal feliz, Irina teria ainda mais pressionada a gerar um herdeiro. Em vez de fazer com que ela sofra com aquele estresse, era melhor primeiro mostrar a eles que estavam dormindo juntos. Por isso, ele começou a pensar em uma maneira de controlar as pessoas, incluindo a senhora Tilly, que geralmente era obcecada por um herdeiro. Enquanto ele pensava nessas coisas, mas os documentos chegavam para ele resolver. O amigo perguntou por que ele estava tão aéreo. Porém, o duque disse ao amigo Lance que não estava aéreo naquele momento, apenas com muitos documentos para resolver. Mas Lance era seu amigo há muito tempo, por isso notou as abotoaduras. Por isso sabia que ele não era muito ligado a usar acessórios. E quando o amigo ouviu que era Irina quem havia escolhido pessoalmente as abotoaduras, arregalou os olhos. Pervin ficou chateado, pois queria saber o que tinha de mais em uma esposa escolher as abotoaduras para o marido. Assim que o duque olhou para o comunicado, ficou chateado. Parecia que a Vossa Majestade queria a presença dele até mais tarde. Mas ele tinha um problema sério e deveria ir ao Império falar com a Majestade, mas também tinha sua promessa feita a Irina. Ele queria que Lance ficasse no lugar dele, mas o amigo já ia sair mais cedo para curtir o tempo com a esposa e os filhos. Com isso, Pervin ficou chateado e colocou a mão na cabeça sem saber o que fazer.
Lance de cara notou que tinha algo errado com o amigo, ainda mais quando ouviu Pervin perguntar o que ele tinha feito para se apaixonar pela esposa. E pensando em sua própria esposa, Lance disse que era definitivamente por sua beleza deslumbrante. Depois, quando foi encarado pelo amigo, mudou de ideia. Tossiu para dizer que era a personalidade, mas era tarde demais. Perguntava se sabia que era mesmo a beleza dela. Ele se lembrava que o amigo dizia sempre que a beleza da sua futura esposa era lindíssima. Mas o Lance não deixou barato. Lembrou que Pervin também tinha motivos para ter tanta pressa para se casar com Irina. E foi assim que Pervin começou a se lembrar do grande amor que sentiu assim que viu Irina pela primeira vez. A doce jovem moça de longos cabelos negros e olhos azuis conquistou de imediato o coração do Duque Pervin. Lance ficou pasmo ao ver que o amigo tinha coragem de dizer os seus sentimentos sinceros. Depois ele lembrou que eles iriam participar do baile imperial na próxima semana. O amigo sentiu com a cabeça, enquanto continuava escrevendo com a pena sobre os documentos. E quando foi mencionado que Lady Stella estaria lá, Kervin continuou a escrever. Para ele não fazia diferença se a Stella estaria lá ou não. O problema era que Stella era a única que eles costumavam pensar que poderia ser a futura esposa de Pervin. Mas parece que a Pervin já tinha se esquecido daquela figura Stella que era filha do Conde Bel. Pervin também não teve uma infância feliz. Sua mãe morreu assim que deu à luz a ele, e o pai sempre foi indiferente. A única pessoa que compartilhava as memórias daquela época era a babá, a senhora Tilly. E na época, a Lady Stella vivia como sua vizinha. Mas para Pervin, Stella não significava nada além de uma amiga do passado. No entanto, Lance queria saber se seu amigo não estava mesmo curioso sobre Stella. Mas ele não sabia qual a razão de mencionar que aquela garota estaria no baile, sendo que o Pervin já está casado. Com isso, o amigo viu que foi longe demais e pediu desculpas. Ele achava que pelo fato dos dois serem tão próximos na infância, poderia ficar feliz. Pervin avisou o amigo Lance que deveria ir embora, pois ele precisava visitar o imperador. Ele tinha a necessidade de também desfrutar uma conversa agradável com a esposa dele, assim como o imperador estava tendo seu tempo livre com a imperatriz. Por isso, Pervin iria dizer aquelas coisas ao imperador. Por isso, se despediu do amigo, dizendo que só iriam se ver no outro dia. Depois disso, fechou a porta e foi embora. Lance notou que a duquesa estava mesmo dando o amigo. Enquanto isso, na mansão do Charles, a senhora Tilly continuava a falar com Irina. Não queria que ela deixasse a chance passar de cativar o duque de uma vez. Por isso, todas as empregadas estavam tentando o máximo para deixá-la preciosa e iriam até mesmo usar um almíscar. Irina ficou meio preocupada com a movimentação das criadas e sobre esse tal almíscar que iriam usar. A sobrinha da senhora Tilly, a jovem Mariana, é quem trazia o almíscar. E com isso, cada vez mais Irina estava achando as coisas suspeitas. Por isso, a senhora Tilly pegou o saquinho de almíscar rapidamente com Mariana. Depois, entregou para Irina, queria que ela segurasse rápido, mas a duquesa queria saber para que exatamente era aquele sachêzinho. Dizia que se recusava a usar se não soubesse o que era, pois aquele tal almíscar parecia suspeito. A senhora Tilly, sem demora, levantou o vestido da duquesa e colocou o sachê guardado entre os forros e a armação do vestido dela. Agora estava no meio dos forros e a duquesa não poderia sequer tirar, pois não estava encontrando sozinha. Depois, a senhora Tilly brigou com a sobrinha Mariane, dizendo que ela deveria buscar rapidamente os óleos com essência de rosas. Mas Mariana estava meio hipnotizada pelo cheiro do almíscar que exalava da duquesa. Agora sim, a protagonista sabia que aquele almíscar era algo estranhamente suspeito. Mariana tentava se defender, dizendo que o cheiro do almíscar era tão sedutor que ela não conseguia nem sequer pensar direito. Mas a senhora Tilly chamava a atenção dela, dizendo que ela deveria ficar calma, pois desse jeito iria deixar a duquesa nervosa. Mariana não entendia o que tinha feito de errado. Todas as outras empregadas das famílias nobres tinham a liberdade de dizer que suas senhoritas eram bonitas. E para ela, a senhora daquela casa, a duquesa Irina, era a mais linda de todas. E por isso, Mariana queria que ela participasse de eventos sociais realizados em outras casas nobres com mais frequência. A senhora Tilly, ao ouvir de Irina que ela ia a um baile do Palácio Imperial na semana que estava por vir, apressou a encomendar um belo vestido o mais rápido. Enquanto elas estavam conversando, o mordomo Alfred chega com uma mensagem enviada do duque. Era algo relacionado com Irina.
O recado, Irina notou que Pervin não poderia estar com ela naquela noite. Enquanto ela continuava lendo que por razões do trabalho deveria ficar até mais tarde com a Vossa Majestade e por isso não poderia voltar para casa. Todas as empregadas ficaram apavoradas, mas Irina ficou calma, achava que antes não passava de uma performance de Pervin. E quando a protagonista quis se trocar, todas as empregadas começaram a ficar tristes, pois tiveram muito trabalho para deixá-la perfeita. Para não deixar elas tristes, iria resolver eu ficar um pouco mais com as roupas e maquiagem que todas elas tinham feito. E assim deixou todos felizes. A protagonista sabia que deveria conquistar o coração de todas para aceitarem Irina. Avisou que passaria um tempo sozinha no jardim para organizar os pensamentos. A senhora Tilly, ao ver ela saindo, ainda achava que poderia ter uma chance de Pervin voltar e eles se encontrarem. Mariana estava chateada porque achava que o imperador não tinha coração para estragar o momento animado entre o duque e a duquesa. Era muita tristeza, pois era o mesmo naquele dia que eles iriam conseguir um herdeiro para a família. O duque era um parente distante da família imperial e a imperatriz continuava dando à luz a 2 filhas. E o atual herdeiro do trono era o duque Lebron, mas ele nem mesmo havia se casado. Por isso, Mariana achava que se a duquesa desse ilusão filho-homem, ele potencialmente poderia se tornar herdeiro imperial. A senhora Tilly chamou a atenção da sobrinha e dizia que não deveria falar assim. O mais importante é que a Irina tivesse um bebê. E não tinha problema se fosse menino ou menina, o mais importante seria gerar um herdeiro. Momentos depois, Alfred chega com uma outra mensagem. Entrega à senhora Tilly. Antes de partir, Alfred queria saber o que estava escrito no papel. Enquanto isso, no palácio, o imperador desfrutava do momento enquanto era interrompido por Pervin. O duque loiro de olhos verdes dizia ao imperador que ele também precisaria de um tempo com a família. Por isso, trataria qualquer assunto urgente imediatamente pela manhã logo cedo. O imperador se desculpou dizendo que o assunto urgente era apenas uma desculpa, pois o novo chefe tinha feito um pão fantástico e queria que Pervin comesse com ele. Chateado, o duque avisou que se retiraria da presença do imperador. No entanto, os dois eram amigos de longa data e o imperador pediu para que ele ficasse e pegasse pão para compartilhar com sua esposa. O imperador e a imperatriz notaram que quando o assunto era Irina, Pervin ficava diferente. Por isso, o duque levou todos os pães e deixou os pratos vazios. Mesmo assim, o imperador estava satisfeito, pois sabia que seu amigo tinha mudado e muito. Enquanto isso, na mansão Charles, todos os empregados estavam preocupados, pois a duquesa Irina tinha sumido. E bem nessa hora, a senhora Tilly viu Kervin voltar com seu cavalo branco. Aquela senhora contava que depois que receberam a mensagem de que o duque voltaria para casa, foram informar a duquesa, porém ela já havia desaparecido e essa informação deixou o Pervin apavorado.